hoje nós temos o nosso querido pastor Jetro, já é conhecido da casa, do povo, um homem que Deus usa tremenda e poderosamente. Quando nós chamamos o Jetro, ele prontamente se dispôs a estar conosco. Eu quero que você aplaude o Senhor pela vida do pastor Jetro. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Alegria poder voltar aqui em Osasco e poder rever o Gerson. Eu vim ontem para cá para poder receber um pouco também. A gente só prega, né? Praticamente eu prego quase todos os dias da semana. Difícil a semana que eu prego menos de 5 vezes. Eu tenho trabalhado já há 24 anos na primeira igreja batista em Junquerópolis. Saí do seminário em Bauru, fui direto para lá, comecei a pastorear solteiro. Deus me deu graça. Deus tem muita misericórdia de pastor, irmãos. Eu consegui casar. Você vê, até o Gerson casou. Demorou, mas a bênção de Deus sempre chega, né? E eu casei, graças a Deus, bem casado. A minha mulher não sei, mas eu casei bem casado. E Deus nos deu uma filha maravilhosa. A Estherzinha já fez 16 anos, coisa mais linda do mundo. Pensa numa morena bonita, acorda com o cabelo desse tamanho, assim, igual o seu, assim, né? Acorda assim, acorda nervoso o cabelo assim. Ela fala, papai do céu. Eu falei, filha, dá um jeito nesse trem. E aí ela demora, mas dá um jeito. E eu levo ela para a escola, é uma bênção. E eu estou feliz de estar aqui. É difícil eu sair no domingo, mas eu queria muito estar aqui para ver esse lugar que Deus deu para vocês. E eu cheguei aqui, eu fiquei emocionado mesmo, porque eu tive no outro lugar, era uma bênção lá. Mas Deus tem sempre o melhor para nós. Esse lugar aqui, irmãos, vai ser uma sede de avivamento. Não estou falando isso para te emocionar nada. Quando acontecer, você vai lembrar. Deus escolheu esse lugar onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse lugar que já foi um antro de pecado, um centro voltado para outras coisas. Deus pega aí. Vocês levantaram um altar aqui. E existem altares, eu vou falar isso daqui a pouco. Existem altares que movem o céu. Existem altares que mudam a agenda de Deus. Existem altares que mexem com o céu, irmãos. Um dia, Zaqueu subiu numa árvore. E Zaqueu mudou a agenda de Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém e ele disse, eu vou ficar aqui. Existem homens que mudam a agenda do céu. E então, Deus, quando vocês construíram esse altar aqui, vocês podem ter certeza, algo aconteceu aqui, nessa região, nessa cidade. Deus tem promessa para Osasco. Outras igrejas e outros líderes já foram levantados e pararam no meio do caminho. Mas esse lugar aqui vai ser um centro de avivamento. Deus vai derramar algo sobrenatural aqui. Pastores vão ser atraídos aqui. Pastores vão ser levantados aqui. Deus vai ativar aqui como um centro para renovar, para restaurar, para ativar igrejas, ministérios, homens e mulheres. Diga, eu creio. Glória a Deus. Eu queria hoje compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E Gênesis capítulo 11, versículo 27. Deixa eu colocar você a par de tudo aquilo que a gente vai conversar hoje. Nós vamos vamos falar de Abraão. Então fica bem fácil, todo mundo aqui conhece a história de Abraão, nosso pai da fé. Abraão, Sara. Mas eu quero começar pensando com você nessa saga, nessa história que você já sabe de trás para frente. Eu não vim aqui pregar nada novo, irmão. Eu só vim pregar aqui o que você já ouviu, o que você já sabe. A gente sempre prega o que alguém já pregou. Eu prego o que o apóstolo Paulo pregou, o que Pedro pregou, o que Jesus pregou. A gente está sempre, não tem nada novo debaixo do céu. Então é tudo muito simples. Você vai voltar para casa e vai dizer, eu entendi. Nós vamos começar com Abraão, mas eu quero pintar uma tela. Em que momento Deus chama Abraão? Porque a gente sempre começa a pregar de Abraão a partir do chamado. Abraão, sai dessa terra, sai do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. A gente sempre começa com Abraão a partir do chamado dele. Mas em que momento Deus chama Abraão? O que Abraão está vivendo? Qual é o pano de fundo? O que precedeu ao chamado de Abraão? Então vamos começar com Gênesis 11, 27.
e daqui a pouquinho nós já vamos para o capítulo 12, que é o chamado de Abraão. Então leia comigo, ó. Esta é a história da família de Terá. Terá, gente, eu estou lendo na NVI aqui, mas não está batendo não. Não tem problema não, vou ler aqui na tela. Terá foi pai de Abrão, Naor e Harã. Harã foi pai de Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, a sua terra natal, quando Terá, o seu pai, ainda era vivo. Tanto Abrão como Naor tomaram esposas para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá tomou Abrão, o seu filho Terá tomou Abrão, o seu filho, Ló, o seu neto, e filho de Harã, e Sarai, a sua nora, e mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Ao chegarem, porém, à cidade de Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos em Harã. Então vamos parar aqui, vamos entender. Vou parafrasear, tá bom? O Terá tem 3 filhos. O Abraão, que é o mais velho, Abrão ou Abraão, a gente já sabe que mudou o nome depois. Tem o Abrão, o Naor e o Harã. O Harã é o mais precipitado, é o caçula, mas casa primeiro. Geralmente os caçulas são mais ligeiros. O Harã já casa e já tem um filho chamado Ló. O Harã morre. E lógico, quando ele morre, o neto fica aos cuidados dos tios, ao cuidado do avô. O Terá, a Bíblia não fala, então eu não vou dizer o que a Bíblia não diz. Alguma coisa move o coração de Terá, dizendo, vamos para Canaã. Existe uma terra que mana leite e mel, a terra do Eteu, do Jebuseu. Vamos sair daqui, da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, só para você se sintonizar. Onde Terá, Abrão morava, hoje é o Iraque. Exatamente onde é o Iraque hoje. Ali é a Mesopotâmia, ali era Ur dos Caldeus, a Caldeia. Eles estão ali. Mas o Terá tem um sonho. Vamos para Canaã, vamos para uma nova terra, vamos atravessar o mar, vamos atravessar os desertos e vamos chegar nessa terra nova. Talvez alguém tenha dito, ou ele tenha sonhado, ou não sei, mas tem um sonho no coração desse cara. E ele chama os seus filhos. Eu tenho para mim que, como ele chama Abraão, ele chama Naor também. O Harã está morto. Então ele chama e diz, meus filhos, vamos com o pai, vamos para essa terra nova, vamos sair daqui. E o Naor diz, não vou não, pai. Vou ficar com a Milca, minha esposa, vou ficar aqui na casa do meu sogro, vou ficar aqui na terra dos meus amigos, eu nasci aqui, eu gosto daqui, eu vou ficar aqui. E o Terá olha para Abrão e diz, vamos com o pai. Ô Sara, vamos comigo. Vamos, minha nora, vamos para essa terra. E o Abrão diz, nós vamos. A Sara diz, eu vou. E o texto é claro. O Terá toma Abrão, a Sara, a Sarai, o seu neto Ló, e tudo que ele tem, e eles partem para Canaã. Eles vão. Mas a Bíblia também não explica, e não tem informação de que no meio do caminho, quando eles chegam numa cidade chamada Harã, numa região, eles estão exatamente no meio do caminho, eles estão no deserto, e ali eles param. Nós não sabemos se foi uma doença, se foi o cansaço, se foi uma guerra, se foi um assalto, se foi uma depressão. Nós não sabemos o que aconteceu, mas a Bíblia diz que eles param em Harã, se estabelecem ali, não avançam mais, e naquele lugar, no meio do caminho, o Terá morre. O pai de Abrão morre, sem conquistar, sem chegar, sem realizar o sonho.
Eles estão exatamente no meio do caminho, numa região inóspita, deserta, lá em Harã. Harã significa lugar seco, lugar de sequidão, lugar de estio, lugar de deserto. É nesse lugar que Abraão está ali com a Sara, com Ló, com a família, e agora o pai está morto, e Abraão está vivendo esse dilema: volta para trás, ou eu vou para frente, ou eu continuo aqui onde meu pai morreu, meu pai não conquistou. Exatamente esse drama que Abraão está vivendo. E é nesse drama, nesse luto, nessa tristeza, nessa decepção de um sonho que não conquistou, de uma derrota familiar, de um fracasso, é que Deus se revela para Abraão. Agora vamos para o chamado dele. Capítulo 12. Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Agora olha só. Então Abrão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. A minha versão diz assim: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tá. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Por que isso é importante? A gente sempre pensa que o chamado de Abraão foi em Ur dos Caldeus. E não foi. O chamado de Abraão se dá em Harã. É dali que ele parte, é aqui que começa a saga, a história de Abraão. Agora, o que nós temos que aprender aqui? Qual é a primeira lição que eu e você temos que extrair desse momento? Quando nós olhamos para esse texto, a primeira lição que eu e você precisamos aprender é que quando uma geração não cumpre o propósito, Deus não cancela o propósito, Deus não cancela a promessa, Ele transfere para a próxima geração. Isso é muito nítido. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O pai de Abraão não consegue chegar. Deus interfere e diz: Abraão, você vai chegar onde teu pai não chegou. O povo de Israel que saiu do Egito recebeu uma promessa. Aquela multidão, os pais receberam uma promessa: vocês vão conquistar a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Israel. A terra de Canaã, eu estou entregando, eu vou dar para vocês. Aquela multidão, aquela geração saiu do Egito, mas eles pecam, eles murmuram, eles fracassam, eles reclamam de Deus. E Deus diz assim: vocês não vão pisar a terra que eu prometi. Enquanto aquela geração não morreu no deserto, 40 anos para aquela geração passar, com exceção de Josué e de Calebe, nenhum deles entrou na terra prometida. Quem entrou na terra prometida? A próxima geração, a geração dos filhos, os que nasceram no deserto. Eles conquistaram e chegaram onde os pais deveriam ter chegado. Irmãos, isso me dá um temor, porque a Bíblia diz que Davi cumpriu o propósito de Deus na geração dele. Eu não sei se você tem promessa na tua vida, mas eu tenho promessa na minha vida. Deus tem algo para você e tem para mim. E se nós não vivermos essa promessa, Deus não vai cancelar, mas vai transferir para a próxima geração. Muitos pastores desistiram do propósito. Muitas igrejas fracassaram na conquista. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus dito, Ele vai fazer. Mas se nós não fizermos, Deus vai esperar. a próxima geração.
A minha oração para Deus, irmãos, é: Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Deus, eu quero chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Por isso que o chamado de vocês, ir além, isso não é um tema, irmãos, de autoafirmação ou simplesmente algo humano, não é. Quinta e sexta-feira eu preguei na convenção da igreja O Brasil para Cristo, em Ponta Grossa, no Paraná. O tema de todas as igrejas O Brasil para Cristo no Brasil é 2024, o ano apostólico. Nós estávamos em 12 dias de oração e de jejum em dezembro do ano passado, buscando uma palavra para esse ano. Qual o nosso tema para nossas igrejas de Junquerópolis e as igrejas que nós temos debaixo da nossa cobertura? 2024, o ano da expansão sobrenatural. O que é expansão sobrenatural, irmãos? É ir além. O que é o ano apostólico, irmãos? Apóstolo significa o enviado, ir. O apóstolo é aquele que vai além. O apóstolo é aquele que expande. Então, sabe, Gerson, às vezes a gente não entende, mas quando a gente está debaixo do mesmo Espírito, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo e estamos sendo conduzidos pelo mesmo vento, Deus tem uma promessa para essa igreja. 2024 é ano de você ir além na tua família, ir além no teu trabalho, ir além na tua empresa, ir além no teu ministério, ir além dessas quatro paredes. É o ano de uma expansão sobrenatural. E se nós não cumprirmos esse propósito, se nós não ouvirmos a voz do Senhor, Deus vai levantar uma outra geração para fazer. Como que a gente cumpre, pastor? Irmãos, olha que interessante. O Abraão, agora, o pai está morto, ele está no meio do caminho. E quando Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai dessa casa. Sai do meio da tua parentela. Abraão, sai da casa do teu pai. Por favor, vamos entender o espírito disso. A questão não era geográfica. A questão não era simplesmente sair. A questão não era simplesmente sair daquele lugar. Não era simplesmente sair do meio daqueles parentes. Não era isso. O que Deus estava falando para Abraão é: Abraão, sai desse cenário. Abraão, sai dessa história de fracasso. Abraão, você não precisa terminar onde o teu pai terminou. Abraão, você não precisa morrer e repetindo o fracasso da tua família, do teu pai. Abraão, sai dessa história. Abraão, sai desse luto. Abraão, sai dessa tristeza. Abraão, sai dessa história de fracasso. Você pode chegar onde teu pai não chegou. Você pode conquistar o que a tua família não conquistou. Abraão, levanta. Eu tenho uma promessa para a tua vida. Eu tenho um lugar para você chegar. Eu tenho uma terra para você conquistar. Irmão, olha para mim, minha irmã. Sai desse luto. Deus disse para Josué: Josué, sai da tua tenda. Levanta, Josué. Moisés morreu. Levanta, Josué. Passa o Jordão e conquista a terra. Deus me trouxe aqui essa manhã para profetizar aqui em Osasco. É hora de você sair dessa história de fracasso, de derrota. É hora de você se levantar e dizer: eu não vou repetir os erros da minha família. Eu vou viver a promessa de Deus. Eu pastoreio a mesma igreja há 24 anos. E o que eu mais tenho assistido são filhos repetindo o erro dos pais. O que eu mais tenho assistido são histórias de fracasso da família se repetindo, geração após geração. O pai abandonou a família, o camarada casa e se divorcia também. O pai era um bêbado, um adúltero.
o cara segue o mesmo caminho. A mulher sabe da história da mãe, de sofrimento. Ela casa e ela repete a mesma história. Você sabe do que eu estou falando. Deus trouxe você aqui essa manhã e eu não quero ofender ninguém. Eu tinha 27 anos, já era pastor. Eu tinha um medo de casar. Eu me auto-sabotava. Eu não entendia isso. Mas eu olho para trás e eu, nitidamente, eu tinha uma ferida emocional tão grande. E quando se falava em casamento, alguma coisa disparava aqui dentro de mim. Porque casamento para mim era um lugar muito difícil. Família para mim era um ambiente muito tóxico, nocivo, um ambiente de dor. Meu pai foi embora e abandonou eu, minha mãe e minhas 2 irmãs. Eu tinha 8 anos de idade. Meu pai espancava a minha mãe. Espancava a gente. Era um homem adúltero, um homem violento. Eu vi minha mãe em sonhos sofrendo, eu vi minha mãe chorando. Casamento para mim era um ambiente de dor. Eu pensava em casamento e via uma mulher chorando, via um homem. E essa era a minha casa, esse era o meu cenário. E eu, 27 anos, já pastor. E um velho ancião chegou para mim, um pastor, e disse: você precisa casar, Jetro. Você precisa ter família. Ele olhou para mim e disse assim: sai da história do teu pai, sai da história da tua mãe. Você pode ter uma família que o teu pai e tua mãe não teve. Sai desse cenário, Jetro. Sai da casa do teu pai. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Porque às vezes nós estamos dentro da igreja, nós somos crentes, mas a gente não consegue romper, a gente não consegue sair do lugar. Eu falo para você com muito amor, muitos de vocês são homens e mulheres de Deus, mas você está no meio do deserto e parece que você não avança. Deus me trouxe aqui para dizer: você não precisa terminar em Harã, você não precisa terminar no deserto, já tem promessa para a tua vida. Em nome de Jesus, levanta, Abraão, em nome de Jesus, sai dessa terra, Abraão. Deus tem um lugar para você. Diga: eu recebo. Muito bem. Abraão vai, graças a Deus. Então, depois dessa breve introdução, eu quero pensar com vocês no que nós vamos conversar hoje, tá bom? É porque não tem muito a ver com o que nós vamos falar, essa introdução. Nós vamos falar sobre altares. Diga: altares. Abraão vai para a terra que Deus prometeu e ele chega lá. Todo bom pastor já pregou que Abraão foi um construtor de altares. Onde Abraão chegava, ele construía um altar. Abraão para nós é um exemplo, irmãos, de que no começo de tudo que Abraão começava, onde ele pisava, ele levantava um altar. Vamos ler. Gênesis 12, versículo 7. Gênesis 12, 7. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à sua descendência. Então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Versículo 8. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Também nesse lugar construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Capítulo 13, versículo 18. 13 e 18. Então Abraão mudou o seu acampamento e morou próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Percebam que é muito claro. Toda a terra nova que Abraão pisava, ele construiu um altar. Deus falava com Abraão.
dava uma promessa, ou renovava a promessa, Abraão construiu um altar. Abraão foi chamado de o construtor de altares. Olha aqui para mim, nunca comece nada novo na sua vida sem antes construir um altar. Tudo que você for começar, quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que Noé fez com seus filhos e com a sua esposa, a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca, ele construiu um altar. E a Bíblia diz, e isso tocou Deus. Nós precisamos aprender. Você comprou uma casa, constrói um altar. Você vai começar uma faculdade, construa um altar. Você vai casar, constrói um altar. Vai nascer um filho, constrói um altar. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós precisamos entender que em primeiro lugar na nossa vida tem que ser o altar. Abraão, ele tem esse coração, ele tem esse afã no coração dele. Mas, irmãos, em algum momento da vida de Abraão, essa devoção, essa entrega, alguma coisa mexeu no coração de Abraão. Porque ele começa bem, Gerson. Mas, do capítulo 13 até o capítulo 21, Abraão não constrói mais nem um altar. Você vai ler o texto e você vai perceber que em algum momento o coração dele adoece. Em algum momento o sábio Salomão diz que a promessa retardada, a promessa que se demora, adoece o coração da gente. E quando a gente lê aqui o capítulo 15, a gente vai perceber que Abraão, ele está meio indignado com Deus. E ele fala duro com Deus. Leia comigo. Gênesis 15, de 1 a 6. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é o meu escravo, é Eliezer de Damasco. E acrescentou: ó Deus, tu não me deste filho algum. Tu não me deste descendência. Um filho entre os da minha casa será. Eu estou me apanhando com essa NVI, hein? Mas tudo bem. Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Daqui a pouco a gente continua aqui. Olha aqui para mim, olha o que Abraão está falando para Deus. Agora Abraão, irmãos, ele já está velho, a Sara já está velha, e Deus diz: Abraão, eu vou te abençoar, sua descendência vai ser grande. Aí Abraão não aguenta, Abraão diz assim: ô Deus, o Senhor prometeu, mas eu não tenho filho nenhum. Se eu morrer agora, quem vai herdar tudo que eu possuo é Eliezer, é o meu servo, é o meu escravo. O Senhor prometeu, mas o Senhor não me deu um herdeiro, eu não tenho descendência. Abraão, ele está indignado com Deus. Eu não sei se você já ficou bravo com Deus, mas Abraão está bravo. Ele diz: eu oro, eu vou na igreja, eu clamo, mas o Senhor prometeu, mas não está acontecendo nada. Os anos já se passaram. 10, 20 anos, mas nada está acontecendo. E aí, irmão, Deus tem uma paciência tão grande que diz assim, então a palavra do Senhor veio a ele: o seu herdeiro não será esse, não vai ser Eliezer. Aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Eu vou ler na minha tradução.
seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Deixa o 5 aí. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. É assim, Abraão, que será a sua descendência. Pergunta, igreja: era de dia ou de noite? De dia ou de noite? Como é que conta estrela? Era de dia. Era de dia, irmãos. Vou te mostrar no texto, tá bom? Você não me olhar com essa cara, não sou um batista. Então batista tem que fazer tudo certinho. Nós estamos aqui no versículo 5, certo? Olha aqui para mim, nós estamos no versículo 5, não estamos? Então a gente vai prosseguindo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloca o 12 para mim. Gênesis 15, versículo 12. Gênesis 15, 12. Deu pane aí? Belezinha? Deu problema? É espiritual, irmão. Computador. Parece que tem um satanás nos fios do computador. Não é verdade, irmão? Pensa num trem que dá problema. O tardo computador, mídia, é um negócio, só Deus. Mas eu estou acostumado, pastor é assim. Olha só, se você olhar na tua Bíblia, versículo 12, vai dizer assim, ó: ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Veja bem, no versículo 12, ao pôr do sol, quer dizer, quando Deus está falando com Abraão aqui, o sol não tinha se posto ainda. Então nós estamos falando que Deus disse para Abraão: conta a estrela de dia. Agora, como é que a gente conta estrela? No deserto, de dia, no sol escaldante do Oriente. É simples. No capítulo 15, no versículo 1, olha como é que nós começamos a ler. Agora volta no versículo 1 para mim. Olha só, depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão como, irmãos? Como é que Deus está falando com Abraão? Numa visão, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus está falando com Abraão numa visão, como Deus falou com João na ilha de Pátmos. O que Deus disse para João? João, sobe para cá e eu vou te mostrar. E João disse: eu vi uma porta aberta no céu. Como que João viu uma porta aberta no céu? Numa visão. O apóstolo Paulo diz: eu conheço um homem que foi levado até o terceiro céu. Como é que Deus levou o apóstolo Paulo até o terceiro céu? Numa visão. Como que Deus está falando com Abraão? Depois dessas coisas, o Senhor falou com Abraão numa visão. Deus diz: Abraão, saia agora da tenda. Como é que Deus tira Abraão da tenda? Tira Abraão numa visão, em espírito, e leva Abraão para o espaço. Olha aqui para mim, quem viajou primeiro para o espaço não foi a NASA, não foi os Estados Unidos, não foi a Rússia. Quem voou para o espaço primeiro, pelo Espírito Santo, foi Abraão. E Deus disse: olha, Abraão, conta as estrelas, conta os astros. Quem foi primeiro para lá, foi pelo poder de Deus. Diga aleluia. É aí, irmãos, é aí que a gente começa a entender a Bíblia. Olha só, João 8:56. João 8:56, Jesus disse que Abraão viu ele. Como que Abraão viu Jesus? Numa visão. Quando Deus leva Abraão para o céu, para contar a estrela, ele mostra para Abraão o céu por dentro. Jesus disse: Abraão, o pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele viu, olha só, ele o viu e se alegrou. Abraão viu o dia de Jesus. Abraão conheceu Jesus. Diga glória a Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 10. Eu gosto disso aqui. Eu fico doido, irmãos. Porque a Bíblia diz que Abraão
Gerson, ele era o homem mais rico da região. Você imagina, o homem mais rico de Osasco. Abraão sendo o homem mais rico, ele não construiu nenhuma casa, nenhuma fortaleza, nenhum palácio. Abraão morou em tendas. Como que o homem mais rico de São Paulo não constrói nenhuma casa? Por quê? Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Quando Deus leva Abraão, ele vê a Nova Jerusalém lá para o lado de dentro. Ele vê as casas, ele vê o prédio. E Abraão diz, eu não vou construir casa aqui, porque eu já tenho uma casa lá. Já tenho uma cidade preparada. Alguém pode se alegrar aqui essa manhã. Deus precisa abrir os olhos da igreja. Mas a despeito de tudo isso, irmãos, o Abraão, ele tem esse interregno, essa lacuna, esse momento de crise. E mesmo depois de ver tudo isso, ele não constrói um altar para Deus. E quando Abraão para de construir o altar, ele deixa de ouvir o céu e começa a ouvir a terra. Deixa eu ir devagar aqui. O que é um altar? Você sabe o que é um altar, mas entre saber e semantizar, falar, é muito difícil. Você sabe o que é o amor, mas se alguém falar para você, explica amor, difícil, não é? A gente sabe. Altar é a mesma coisa. Altar, simbolicamente, fisicamente, naturalmente, era um monte de pedras, às vezes de madeira, uma construção. Se colocava lenha e se colocava o animal, o sacrifício, uma ovelha, um novilho, um cordeiro. E aquele animal era queimado, completamente queimado, e só ficava as cinzas. E aquilo era uma oferta, era um sacrifício. A fumaça que subia para o céu era uma entrega. Mas a despeito dessa coisa natural, física, tem uma simbologia espiritual que é muito mais forte. Porque, Gerson, presta atenção. Quando a gente vai construir um altar, você vira as costas para as pessoas e você só olha para Deus. Quando você vai para o altar, quando você diz, eu vou construir um altar para Deus, agora você não está olhando o celular, você não está olhando a Netflix, você não está olhando para sua esposa, para os seus filhos, você vira as costas para o mundo e você diz, agora sou apenas eu e Deus. É por isso que Jesus disse, você quer construir um altar? Entra no teu quarto e fecha a porta. A questão não é entrar no quarto e fechar a porta, irmãos. A questão é você dizer, agora sou apenas eu e Deus. Eu estou virando as costas para o mundo e eu só estou olhando agora para Ele. Construir um altar, irmãos, é você dizer assim, hoje eu vou dedicar minha vida só para Ele. Não é só entregar um animal, é você entregar o teu coração, é você entregar a tua força, a tua alma, as tuas emoções, o teu espírito. Você entregar tudo para Ele e diante dEle. É quando você só ouve a voz dEle e não ouve mais as vozes lá de fora. Isso é altar, é uma entrega. E eu queria essa manhã perguntar para você, qual foi o último altar que você construiu? Não estou perguntando quando você veio na igreja, você está aqui. Não estou perguntando quando você orou no pé da tua cama. Eu estou perguntando qual foi a última vez que você olhou para a tua esposa e disse assim, meu bem, eu estou indo. Hoje, o meu dia é só para Ele. Meu marido, meus filhos,
hoje, eu quero levantar um altar para o meu Deus. Você não vai atender filho, nem marido, você não vai atender ninguém. Hoje você vai levantar algo para Ele. Qual foi o último altar que você levantou na sua vida? Que você dedicou o teu tempo, o teu dia, só para Deus. Nós queremos ir além, irmãos. Mas a gente quer ir além sem levantar altar. Quando você levanta o altar, o fogo queima. E quando a sarça queima, ela não se consome. Entende o que eu estou falando? Quando o fogo queima no altar, Gerson, a gente não se consome. Esse era o mistério da sarça. Moisés viu a sarça queimando e ele disse, puxa vida, o mistério é que a sarça queima e ela não se consome. Por que que nós estamos sendo consumidos? Por que que tem pastor que está dizendo, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu quero parar? Por que que tem muito casamento que o marido diz, eu não estou aguentando, eu vou estar de sumir dessa casa? Você está dizendo, eu estou cansada, pastor, eu estou exaurida. É porque não tem altar, porque quando o fogo queima, a sarça não se consome. Se você está sendo consumido, é porque está faltando fogo de Deus. Porque quando nós estamos com o altar levantado, quando o fogo de Deus queima na nossa vida, irmãos, a gente não se consome por nada. Você se levanta e diz, a alegria do Senhor é a minha força. Eu sei para onde eu estou indo. O Senhor que me sustenta, Ele me fortalece, Ele me reveste. As lutas são as mesmas, mas o fogo está queimando. E esse mundo não consome a gente. Será que não está faltando altar na tua vida? A gente pede para os outros orarem para a gente. Só tem uma coisa, o altar que você precisa construir, o teu pastor não vai construir. E aí, irmãos, o Gênesis 21:8, Deus é maravilhoso, porque Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele é fiel. E Ele cumpre a promessa na vida de Abraão. Sara tem 90 anos e Abraão tem 100. E o Isaac nasce. E no capítulo 21, versículo 8, diz que o Isaac foi desmamado. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão preparou o quê, irmãos? Um grande banquete. Para você que talvez não saiba um pouco da cultura judaica, a cultura judaica é assim: o menino, até desmamar, ele fica com a mãe. Desmamou, ele vai para o pai. Como assim, pastor? Lembra do filho da sunamita? O filho da sunamita, ele passa mal, ele está com o pai no campo. Ele é um menino ainda. Em Israel, o menino ficava com a mãe até em torno de 6, 7 anos. Esse desmamar não é que está mamando na teta ainda. Esse desmamar é que a mãe olha para o menino e diz, agora você vai com seu pai. Então o pai vai trabalhar, o moleque vai com ele. O pai vai viajar, o moleque vai com ele. O pai vai fazer um negócio, o moleque aprende a ser homem com o pai. Então, onde o pai vai, o menino está atrás. Agora ele não fica mais com a mãe. O pai vai para a roça, o moleque vai junto. O pai vai junto. Porque com 6, 7 anos, ele já tem que aprender a viver do lado do pai e ser homem junto com o pai. Isso é desmamar, é deixar a mãe. Por isso tem muito moleque Nutella no nosso meio, que não desmama nunca. Tem cara com 40 anos tomando o todinho da mamãe. E a mamãe acorda, faz leitinho, para o menininho jogar videogame com 40 anos. Desmama esse marmanjo, minha filha. Manda para a roça. Tem que ir para a roça com o pai. Manda bater massa com o pai. Moleque tem que aprender desde pequeno. Então, tem muito pai e muita mãe reclamando dos filhos. Mas quem gera os filhos que nós temos somos nós mesmos. Então você reclama daquilo que você gerou. Mas tudo bem, eu depois converso com vocês disso. Não vamos estragar aqui. O moleque é desmamado. Agora olha só. Quando Isaac foi desmamado, o que Abraão fez, irmãos? Diga comigo, banquete.
mas ele não construiu um altar. Isaac nasce. Abraão não constrói um altar. Isaac é desmamado. Abraão não constrói altar. Tem alguma coisa aqui. Alguma coisa aconteceu com o nosso pai da fé. Alguma coisa. Abraão agora está fazendo banquete com a promessa. Mas ele não constrói mais altares. E para mim esse é o grande problema da igreja brasileira. Nós estamos fazendo banquetes com a promessa, mas nós paramos de construir altares. Vocês se lembram da rainha Esther? Quando é que a rainha Esther entra em cena? O rei Xerxes, ou chamado de Assuero, era o rei do império persa, Medo-Persa. A Bíblia, leia o livro de Esther. Você vai ver que Xerxes era o homem mais poderoso do mundo e ele tinha uma rainha chamada Vasti. E esse cara era tão poderoso que ele construiu um palácio para sua esposa. Vasti era considerada a mulher mais bonita do mundo. Ele ama tanto essa mulher que ele constrói um palácio para ela. E o rei Xerxes, esse imperador, ele dá um banquete de 180 dias para todo o império. Meu irmão, sabe o que é 180 dias? São 6 meses de festa. É festa ou não é? É com força. 180 dias de banquete. Depois de 180 dias, ele faz 7 dias de banquete só para o seu staff, para os seus líderes, no jardim do seu palácio, só para as suas autoridades. E ele manda buscar a rainha dele no palácio. E os servos vão e dizem a Vasti: o rei, o nosso senhor, está chamando para que a senhora compareça diante dele, para que todos vejam a sua beleza. Vasti olha para os servos e diz: diga para o meu rei, diga para o meu senhor que eu não vou, porque eu estou fazendo o meu banquete com as minhas servas. Eu estou fazendo o meu banquete no meu palácio e eu não posso comparecer diante dele agora. Agora, eu imagino como é que esses caras voltam para falar para o rei. Pensa, os caras já voltam de joelho assim. E o rei olha e diz: cadê minha esposa? Cadê minha rainha? E os caras dizem: ela não vem não. Ela diz que não vai vir não, meu rei. O quê? Ela diz que está fazendo o banquete dela. E ela não pode comparecer diante da sua face. E esse imperador fica louco, com raiva, e pergunta para os seus sábios: o que eu faço? E os sábios dizem: que nunca mais ela veja a face do rei. Que seja levantada uma outra rainha melhor do que ela, porque ela não quis comparecer diante do rei. E é nessa hora que se levanta Esther. Agora olha a diferença, igreja. A rainha Vasti não podia comparecer diante do rei porque estava no banquete dela. A rainha Esther jejua 3 dias sem água e sem comida para comparecer diante do rei. Esther levanta um altar. Vasti não pode porque está fazendo um banquete. E quando eu olho para a igreja brasileira, me dá um desespero. Sabe por quê? Porque nós amamos os banquetes, mas nós temos dificuldade de construir altares. Deus tem cumprido a promessa, irmãos. Se eu perguntar aqui quantos foram abençoados por Deus, Deus abençoou você. Deus deu uma casa que você não tinha. Deus te deu família, Deus te deu filhos. Deus te promoveu, Deus te deu carro, faculdade. Deus abençoou você. Tudo que você tem, Deus te deu. A minha pergunta é: você tem feito banquetes ou você tem construído altares? Quando Deus falou essa mensagem comigo, eu entrei em desespero. Porque minha filha fez 15 anos. E ela disse: papai, eu quero uma festa. Eu disse: é justo. E eu não tenho problema com festa. Eu só tenho uma filha. Lá em casa é que nem bananeira, deu um carro só. É verdade. E a gente adora fazer banquete para os filhos. A gente adora fazer banquete para o nosso casamento, irmãos.
por mais simples que a gente seja, faz aniversário de casamento, o que a gente diz? Vamos fazer um cafezinho, não é assim? Vamos fazer uma viagemzinha, vamos pegar uma praia, vamos comer fora. E não é pecado isso, irmãos. Não é pecado eu fazer um banquete para minha filha. Não é pecado eu fazer um banquete com a minha esposa. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente faz o banquete, mas a minha pergunta é: qual foi o último altar que você construiu para o seu filho? Qual foi o último altar, Gerson, que a gente construiu dizendo: Deus, esse altar é pelo meu casamento, é pela minha esposa? Qual foi o último altar que você construiu pela sua casa? A gente faz churrasco, chama os amigos, a gente faz banquete, mas nós temos dificuldade de dizer: hoje não é banquete, hoje é entrega, hoje é altar, hoje é sacrifício. E aí, irmãos, Deus aparece de novo para Abraão. Deus não diz isso da gente. Esse nosso Deus é incansável. Pensa num Deus que sabe pescar, irmãos. Quando Jesus disse: eu vou ensinar vocês a pescar, porque só ensina quem sabe. Deus não perde a fisgada. Você pode correr para onde você quiser, Deus vai trazer você de volta. Diga aleluia. Pensa num Deus que sabe pescar. Eu só estou aqui, irmãos. Eu já tentei escapar para tudo quanto é canto, mas a hora que eu tento, ele... Jetro. E eu estou aqui pregando, sabe por quê? Porque o pescador da Galileia não perde uma fisgada, irmãos. Deus não vai perder você. Deus não vai desistir de você. Você só está aqui essa manhã porque Deus não desistiu de você e não vai desistir. Diga: eu creio, pastor. Vamos ler capítulo 22. Gênesis 22, 1. Passado algum tempo, diga comigo, algum tempo. Quanto tempo, irmãos? Algum. Muito bem. Daqui a pouco eu vou dizer para você quantos anos se passaram aqui. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho. Diga: seu único filho. Isaac era o único filho dele, irmãos? Ué, por que Deus está falando que é o único filho? Ué, Abraão, toma o seu filho, o seu único filho. Mas não tinha Ismael? É que Deus só pede o que Ele dá, não o que você faz com a sua força. Deus nunca vai pedir nada seu que Ele não tenha dado. Quando Deus diz: eu quero, Abraão, o que eu te dei, não o que você gerou com a sua força. Abraão, tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Deixa esse versículo aí. Pensa comigo. Eu comecei a saga de Abraão com vocês. Como é que começa a saga de Abraão? Abraão, sai dessa terra, sai da tua casa e vá para o lugar que eu te mostrarei. Agora, irmãos, o que Deus diz para Moisés? Vá para um dos montes que eu lhe indicarei. Vocês percebem que tem um déjà vu aqui? Que Deus está falando com Abraão: Abraão, você lembra quando você tinha 75 anos? E agora, irmãos, Abraão tem 137 anos. Abraão, você lembra quando você tinha 75 e a gente começou? Você lembra como é que a gente começou, Abraão? Você lembra que a primeira coisa que você fez para mim foi um altar? Agora, Abraão, eu quero que você vá para um lugar, sai da tua casa e vá para um lugar que eu vou te indicar. Eu quero que a gente recomece de novo. E eu quero que você levante um altar para mim e entregue o seu filho. O filho que eu te dei, que você ama. Ele é o sacrifício.
E o texto começa, passado algum tempo. Quantos anos Isaac tinha? 37 anos. Tem gente que pensa que Isaac era criança aqui, Gerson. Isaac tinha 37 anos. Pastor, como é que o senhor sabe disso? É só ler a Bíblia. Quando Sara tem Isaac, ela tem 90. Quando eles descem do monte aqui e voltam, Sara morre. Sara morre com 127 anos. Se ela tem Isaac com 90 e morre com 127, aqui Isaac tem 37 anos. Não é uma criança, é um homem. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque fazia 37 anos que Abraão não construiu um altar. Passado algum tempo, Deus diz: Abraão, a gente precisa recomeçar. Abraão, você precisa voltar a construir altares. Abraão, você precisa entregar para mim o que você entregou quando você começou. Abraão, você entregou tudo. Você abriu mão de tudo. Abraão, eu quero que você entregue de novo. Eu quero que você entregue o seu filho, o seu único filho. E glória a Deus, irmãos. Abraão se humilha. Abraão é demais. A ficha cai. Porque tem gente que a ficha não cai nunca. Tem gente que já perdeu tudo e está perdendo de novo. E a ficha não cai, que precisa recomeçar. Tem gente que apanha e não aprende. Não consegue confiar, não consegue entregar, não consegue voltar, não consegue recomeçar. Abraão vai, constrói o altar, coloca Isaac. E quando ele pega a faca, o cutelo, e vai entregar o filho, do céu, Deus brada: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que você me ama, que você me teme, porque você não me negou tudo o que você mais ama. Não faça mal, Abraão. Igreja, olha para mim, igreja. Deus queria Isaac. Não. O que Deus queria, irmãos? Deus queria Abraão. Olha aqui para mim. Deus não quer o seu sacrifício. Deus não quer simplesmente um altar. Pastor, o que Deus quer? Deus quer você para Ele. Tem gente que está pensando, não fica pensando que Deus quer teu dinheiro, que Deus quer teu filho. Não fica pensando, o senhor está falando de altar. O altar é só um caminho onde você volta para Ele. O altar é só um caminho quando você volta a olhar para Ele. O altar é só um caminho quando você diz: Deus, o Senhor é a coisa mais importante na minha vida. Deus quer você, minha filha. Deus quer você, meu filho. Quando Deus falou essa mensagem comigo, irmãos, eu fiquei com vergonha. Porque em 1999, eu tive um encontro com Jesus. Eu tinha terminado a faculdade de Direito. Eu tinha 2 empresas. Eu já cantava na igreja, era líder de jovem. Mas eu nunca passou na minha cabeça ser um pastor. Em fevereiro de 99, eu estava orando a Deus, dizendo: Deus, eu quero casar. Eu estava noivo, 5 anos, eu quero casar. Eu quero ampliar minhas empresas, eu quero começar a advogar. Eu tinha planos, eu era um menino cheio de sonhos. E Deus me disse assim: Jetro, pega os teus diplomas, coloca na gaveta. Pega as tuas empresas, entrega no altar. Eu vou te ensinar a viver pela fé. Eu quero que você seja um pastor. Você nunca mais vai trabalhar para o homem. Você vai trabalhar para mim. Irmão, pensa numa luta. Minha mãe pensou que eu estava louco. A minha noiva me abandonou. Os meus amigos, meus professores de faculdade foram me visitar dizendo: você tá com algum problema. Mas eu entreguei tudo. E eu digo para você: bendita a hora. Bendita a hora que eu saí daquele cenário, que eu saí daquela história e eu fui para o lugar que Deus tinha para mim. Agora, Gerson, isso foi há 25 anos atrás. Um pouco mais, talvez. E nesses, só em Junquerópolis, 24 anos, irmãos. Deus me deu esposa, filha, casa, carro, um nome, ministério, igrejas, viagens.
nesses anos Deus vai dando coisa para a gente. E agora, final do ano passado, Deus me disse assim: Jetro, você lembra quando você entregou tudo para mim? Você lembra quando eu te chamei e você abriu mão de tudo e foi? Eu disse: claro que eu lembro, Deus. Eu lembro como se fosse hoje. Ele disse: pois é, Jetro, faz tempo que você não constrói um altar para mim. É viagem atrás de viagem, é banquete atrás de banquete, é conferência atrás de conferência. Mas eu quero você para mim de volta. Jetro, entrega tudo para mim de novo. Constrói um altar para mim. Ô irmãos, a gente está dentro da igreja, a gente acha que é crente, mas a gente se perde dentro da igreja. A gente se perde sendo pastor, Gerson. A gente se apaixona pela igreja, pelo ministério. A gente se apaixona em cantar e tocar aqui, cara. A gente se apaixona. A gente acha que está fazendo muita coisa e está. Mas Deus quer mais do que uma canção. Deus quer mais do que uma mensagem do pastor Jetro. Deus quer o meu coração. Ele quer você para Ele. Fique de pé, por favor.